abrir a palavra, deixa eu ver aqui em Daniel no capítulo 10, e nós vamos mergulhar nosso coração hoje num tema muito importante. Daniel capítulo 10, aleluia. Capítulo 10, verso 11 em diante, nós vamos ler até o verso 15. Glória a Jesus. E eu vou pedir para você que está aqui, você que está assistindo agora online, você que está em casa, essa palavra ela vai depois para o canal, amanhã, no máximo terça, ela vai estar no canal. E aí a gente sobe para o canal, porque depois o YouTube tira do ar. Deixa eu só botar aqui uma canção, para a gente poder daí falar sobre isso. O YouTube tira do ar, e eles ficam me perguntando, vamos excluir. E aí até que chega uma hora que eles tiram do ar essa palavra. Então por isso a gente manda para o YouTube. E mesmo enquanto ela está no ar lá no canal, ela alcança muitas pessoas, muitas mensagens. Esses cultos online que a gente transmite pelo YouTube, às vezes são assistidos por mais de 200 pessoas, e elas vão compartilhando, vão enviando. Mas eu quero pedir para você que quando estiver lá no canal, amanhã entra no grupo do ministério, eu compartilho no Face, aí que você possa replicar, você possa mandar para amigos, você possa mandar para pastores, você possa mandar para amigos que são cristãos, amigos que são crentes, amigos que estão buscando ao Senhor, para que eles possam ouvir essa palavra. É uma palavra muito importante, que nós queremos mergulhar o coração nessa noite, a necessidade urgente de intercessão. Eu gosto de dar títulos, né? Então o título é esse, a necessidade urgente de intercessão. E nós vamos ver nessa noite, nós vamos começar falando dos 3 pilares importantes sobre o qual a igreja precisa se sustentar. Os 3 pilares importantes, e vamos falar apenas de um deles, porque a pastora disse que eu tenho a fama de falar muito, né? Ficar uma hora falando, e eu sinceramente, irmãos, eu mergulho de tal maneira que eu me esqueço do tempo, mas mais ou menos dá 1 hora, mas eu vou tentar falar menos do que isso, porque talvez a gente fale dos outros pontos desses pilares. Então Daniel capítulo 10, verso 11 ao 15, eu vou ler aqui, mas lá no telão está também. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, deixa eu ver, está diferente ali? E ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te em pé, pois a ti sou enviado. Tendo ele proferido essa palavra a mim, pus-me em pé, tremendo. Então me disse, não tenhas medo, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te diante de teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e sou ouvido por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu sou vindo para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão ainda está para muitos dias. Tendo ele falado comigo, segundo essas palavras, baixei meu rosto para a terra e fiquei calado. Amém? Bom, nós vamos falar sobre intercessão, mas antes de falar de intercessão, eu queria introduzir sobre os 3 pilares importantes da igreja. Os 3 pilares que hoje, nesse tempo, nesses dias, toda a congregação, não importa qual denominação, porque assim, a palavra de Deus, quando ela fala, por exemplo, de Éfeso, em Éfeso havia muitos grupos que se reuniam. Naquele tempo, as pessoas se reuniam em várias casas, em vários lugares. E quando
Jesus enviou uma carta para os irmãos que se reuniam em Éfeso, ele não citou assim, os irmãos que se reúnem lá na casa da irmã Lourdes, os irmãos que se reúnem lá na casa da Janice, os irmãos que se reúnem lá na casa da Amy. Citou um grupo apenas. Ele disse assim, ó, a igreja de Éfeso. Então, diante de Deus, irmãos, não existe Ministério Viva, Assembleia, Brasil para Cristo, aquele outro. Diante de Deus, quando ele olha para São Gabriel, ele vê uma igreja, uma única igreja. Então, nessa hora, hoje, nesse domingo, alguns se reuniram de manhã, outros de tarde, outros agora à noite. Então, nessa noite, a igreja de Cristo em São Gabriel está reunida também para adorar ao Senhor. Então, não importa qual seja a denominação, qual seja a organização, qual seja a instituição, se é uma igreja de Cristo, se é um lugar onde Cristo está entronizado, se é um lugar que busca viver a palavra de Deus, que busca andar nesse tempo onde a palavra de Deus ensina, se é um lugar que se diz casa de Deus, ela deveria entender que precisa se mover nesses 3 pilares. Então, qual é o primeiro pilar? A adoração. A adoração. Então, nós temos a adoração, nós temos a proclamação da palavra de Deus e temos a intercessão. A adoração, irmãos, é algo tão importante na nossa vida com Deus, porque a adoração, quem sabe adorar, entende que a adoração, ela é uma arma que nos defende, que nos protege, que nos guarda dos ataques do inimigo. Em adoração, nós podemos estar protegidos dos ataques do inimigo. E a adoração, ela também é uma arma de ataque para investir contra o inimigo. Então, quando a igreja precisa entender o que é a adoração. E a adoração, irmãos, é um nível que é muito difícil de ser alcançado, porque a pessoa primeiro tem que entender, irmãos, assim, por exemplo, hoje existe adoração, existe louvor, existem canções. Então a maioria das pessoas que pensam que estão cantando um louvor, eles estão cantando uma música qualquer, porque não é louvor. Quando a gente fala de louvor, nós estamos falando de algo que exalta a Deus, a Cristo, ao Senhor, ao Espírito Santo, a Trindade. Isso é um louvor. Quem é antigo como eu deve lembrar que quando um aluno terminava, às vezes o ensino médio, terminava o curso fundamental, ele recebia um diploma, havia uma formatura na 8ª série. Alguém fez formatura de 8ª série? Você lembra? Aí quando o aluno era um aluno muito exemplar, quando era um aluno que não faltava, quando era um aluno que tinha notas excelentes, ele recebia um diploma de louvor. Ele recebeu um diploma que exaltava o fato dele não faltar, de dele tirar sempre notas altas, dele ser um modelo, ser um exemplo. Aquele aluno que não ia para a secretaria, aquele aluno que era o nerd da turma, ele recebia no dia da formatura um certificado de louvor. O objetivo era exatamente isso, exaltar as qualidades daquele aluno. Então isso é um louvor. Então quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos do que se canta numa igreja, o louvor, ele tem que ser para Deus. Você entende? Então, o que cabe para nós cantarmos num culto congregacional, no encontro da igreja? Quando a igreja se reúne, a igreja ela pode se apresentar diante de Deus com 2 tipos de música: o louvor e a adoração. O louvor sempre destinado a Deus. O louvor sempre destinado àquilo que o Senhor faz, aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele representa na nossa vida. Se você vai num lugar de culto, e aí as canções são canções que falam do homem, do sofrimento do homem, daquilo que o homem vive, porque o homem paga o preço, porque o homem isso, porque o homem aquilo, que exalta o homem, não é louvor. Isso não é louvor, isso é uma música, uma canção. Às vezes fala de vingança até. Às vezes fala da pessoa se vingar. Às vezes fala que Deus vai levantar aquela pessoa, que Deus vai honrar aquela pessoa. E a gente já entendeu há muito tempo que a única forma que Deus usa para nos honrar
é nos chamando de filho, nos fazendo assentar nas regiões celestiais. Fora disso, irmão, não existe uma questão assim, Fernando, Deus vai te honrar, vai te dar um carro novo, Deus vai... Não, querido, vamos tirar essa ideia, essa mentalidade humanista, porque isso não encaixa no reino de Deus, querido. Eu não vejo Deus dizendo assim, eu vou honrar o apóstolo Paulo, então vou mandar dar para ele uma carruagem puxada por 8 cavalos. Você viu isso? Eu vou honrar Pedro, o apóstolo, então eu vou dar para ele uma mansão. Você viu isso? Não, irmãos, isso não existe. Então existem coisas que hoje as pessoas acreditam que não é bíblico, que não está na palavra de Deus. O pastor Paulo Borges, ele diz assim, as pessoas vão para o monte orar e pedir coisas que só o diabo pode dar, que Deus jamais vai dar, que Deus jamais vai realizar, mas elas sobem o monte, elas oram com tamanho fervor, pedindo para Deus coisas que Deus não quer dar e não vai dar e nunca deu. E quem chegou para Jesus e disse para ele assim, se você me adorar, eu vou te dar toda a glória desse mundo, foi o diabo, irmão. Eu lembro que um dia eu tive uma conversa com uma senhora e ela começou a dizer que ela era fervorosa de uma denominação conhecida, que as pessoas vão para lá e daqui a pouco estou com 3 carros, 10 apartamentos, não sei quantos navios, não sei quantas empresas. E ela disse, porque eu sempre pedi, Deus me deu. E eu não sei o que, eu disse, mas pensa bem assim, me cita qual apóstolo que Deus deu, me cita qual profeta do Antigo Testamento que Deus deu, me cita em Atos dos Apóstolos quando na igreja primitiva isso aconteceu. Agora, a senhora já deve ter lido que quem disse que daria a honra, a glória, a fama, o sucesso do mundo não foi Jesus. Ela ficou brava comigo, chegou depois, o que o senhor está dizendo? O que o senhor está falando? Eu disse, eu estou falando que está na Bíblia. A senhora precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode dizer que Deus disse uma coisa que Deus não disse. Então, quando a igreja não entende, irmãos, o que é louvor, e ela se reúne com o objetivo de prestar um culto para Deus, mas tudo que é cantado não é para Deus. Tudo que é dito não é para Deus. Então aquele culto se torna um culto sem motivo. Se torna um culto que pode agradar as pessoas, mas que não agrada a Deus, porque não chega a Deus. Você imagina assim, vamos fazer um culto para Deus. Vamos fazer um culto para Deus. Aí Deus vem, senta lá e fica esperando. Aí vem um e canta do sofrimento que ele viveu. Aí vem outro e canta do sofrimento que ele viveu. Aí vem outro e canta de como Deus levantou ele e deu dinheiro para ele. Aí vem outro e canta, sei lá, todo tipo de música. Que é que Deus fica esperando? E aí, quando é que vai sair alguma coisa que é para mim? Que é para minha glória? Porque são canções que glorificam o homem. Sem contar a distorção de coisas que Deus diz. Hoje a pastora estava me perguntando, hoje ela não veio, estava com um problema na coluna, no ciático. E ela perguntou o que eu ia ministrar hoje, e eu disse que ia ministrar hoje, e que eu vou ministrar na semana que vem. E ela disse, já tem na semana que vem? Já tem, já faz dias já. Essa palavra de hoje, queridos, Deus vem buzinando no meu ouvido já faz 3 semanas, eu estou com ela aqui, e eu preciso liberar. Porque já daqui a pouco já não consigo mais nem dormir, me enchendo na minha cabeça. E eu queria falar na semana que vem sobre aquilo que as pessoas, uma fé que não é verdadeira, quando a pessoa acredita em algo, pensando que Deus disse e Deus não disse. Que Deus falou e Deus não falou. E o que Deus falou é diferente daquilo que as pessoas entendem que Deus falou. E é disso que eu quero falar na semana que vem. Então, aí, qual é o pilar? Um dos pilares, a adoração. A igreja precisa aprender a se reunir para adorar a Deus. Para pelo menos louvar a Deus. Porque a adoração é um nível acima de louvor. É um nível acima. E mesmo nós dessa casa, que estamos acostumados com a adoração, existem momentos, existe tempo, porque a adoração é uma coisa que precisa de tempo. Então a gente não pode chegar aqui e pensar, bom, o pastor vai falar uma hora, eu tenho louvor, eu tenho isso aqui, tal hora, eu estou em casa. E aí se a gente chega no local de culto já pensando na hora de ir embora, na janta que tem que fazer, na janta que tem que comer, nas roupas que tem que lavar, nas coisas que tem que preparar para amanhã,
E aí a mente da pessoa fica ali pensando e controlando o horário. Aí a gente não tem relógio, aqui a pessoa fica controlando. Tá, o pastor já está falando demais, já está na hora de terminar, tá? Já está na hora de eu ir para casa, já estou cansado, já estou com frio, ou então já estou com calor. Então a adoração, ela exige tempo. A tenda de Davi, a qual Deus disse que um dia ele iria restaurar, era um lugar em que havia uma adoração. A tenda de Davi, ela tinha exatamente esses pilares: adoração, intercessão e proclamação. E isso acontecia 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Então nós não podemos querer alcançar um nível de adoração, querido, quando nós separamos 2 horas num domingo, 2 horas numa semana, e querer alcançar alguma coisa em Deus que exige muito de nós, porque exige do quanto nós respondemos. A questão não é se Deus vai derramar, mas a questão é se eu vou responder, se eu consigo responder, se eu consigo me entregar, se eu consigo mergulhar naquilo que Deus está oferecendo, ou se eu fico retendo, se eu fico segurando, se eu fico com medo, se eu não quero, puxa vida, para com isso logo, eu quero me sentar, eu não quero isso. Então depende do que eu vou responder. O que Deus vai realizar num local de culto, num momento de culto, durante a adoração, durante aquilo que é apresentado a Ele no louvor e na adoração, o nível, quando vai chegar, vai sair do nível de louvor e vai entrar no nível de adoração, isso vai determinar do quanto eu respondo para Ele. Se eu estou disposto a responder ou não. Se eu quero entrar no rio e nadar no rio, ou se eu quero ficar de fora, ou se eu quero entrar só uma parte, se eu quero entregar a Ele uma parte apenas e não quero me entregar por completo. Você está entendendo? Então, se existe adoração, e a igreja precisa entender o que é louvor, o que é adoração, e o que não é nem louvor nem adoração, porque não se encaixa nisso, e é apenas uma música. São apenas canções lindas e emotivas. E aí a gente entra num outro ponto, que é alguém não saber discernir o que é unção, movida pela presença de Deus, e o que é emoção. Porque às vezes a canção é emotiva, a melodia é emotiva, a letra da música mexe com as nossas emoções. Campeão, vencedor, Deus da asa, virou formiga agora, Deus da asa, virou, sei lá, mariposa, enfim. Então a pessoa está lá sofrendo uma situação, ela está sofrendo uma condição, ela está vivendo um momento de sofrimento, irmão, que faz parte da nossa vida. Não existe período da nossa vida em que a gente cresça mais em Deus do que quando está sofrendo. O sofrimento nos aproxima mais de Deus do que os tempos bons. O sofrimento nos faz orar mais do que quando tudo está bem. O sofrimento nos faz jejuar mais do que quando tudo está bem. O sofrimento nos faz ir mais à casa de Deus do que quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, hoje eu não vou. Agora, quando há sofrimento, a pessoa ela quer, ela vai, ela busca, ela não se importa se é longe, se demora, se não é no centro, se o ambiente não é legal, nada disso importa. Porque o sofrimento nos leva a uma condição de nos aproximar de Deus. O sofrimento faz parte da vida cristã, e a palavra diz assim, que o próprio Cristo aprendeu através do sofrimento. E se a palavra diz assim, que Deus não poupou o seu Filho, Jesus, por que Ele nos pouparia? Por que Ele nos pouparia? Ele não precisa nos poupar. Se a palavra diz que Ele olhou para Jesus e Ele morreu Jesus. E se Ele, quando fala de nós, Ele diz assim, Ele leva Jeremias até a casa do oleiro. Você já leu isso, não leu? Aí Ele diz assim, vai lá, desce na casa do oleiro. Daí Ele desce na casa do oleiro. Está lá o homem fazendo vasos de barro. E aí Ele começa a fazer um vaso, lá pelas tantas torcendo, alguma coisa. Ele olhou aquele vaso, não ficou bom. Aí o que Ele fez? O que Ele fez com aquele vaso? Alguém leu isso? Ele quebrou tudo.
desmanchou tudo e fez de novo. Você está entendendo? Aí a pessoa diz assim: Deus quer restaurar, Deus quer pegar e Ele quer ajeitar as coisas na sua vida. Deus quer fazer um remendo. Deus vai remendar a sua vida. Deus não vai remendar. Ele vai quebrar e fazer novo. Quando Jeremias viu aquele processo do oleiro, e ele ficou impressionado porque ele quebrou o vaso e começou de novo, Deus disse assim: ó, é isso que eu vou fazer com o meu povo. Você é povo de Deus? É ou não é? Amém. Então, Deus já disse: ó, eu vou morrer e fazer de novo. Porque Ele não quer fazer um remendo. Você lembra que Jesus falou: olha, não se põe vinho novo dentro de odres velhos. Um odre, que é o lugar onde armazenava o vinho, dentro do couro, no couro de carneiro. Aquele odre, se fosse velho, se estivesse já usado, e colocasse dentro dele o vinho novo, ele não ia suportar a pressão, ia rasgar. Então Jesus diz assim: ó, não se põe vinho novo dentro de um odre velho. Não se põe o reino de Deus dentro de uma estrutura religiosa. Se você colocar o reino de Deus dentro de uma estrutura religiosa, se você colocar o poder de Deus dentro de uma estrutura religiosa, um dos dois vai romper. Ou a religião vai se converter e se sujeitar ao Espírito, ou o Espírito vai embora. Você vê lá em Apocalipse, capítulo 3, 20, diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Você já leu isso? Eis que estou à porta e bato. Para quem que Jesus está falando isso? Você sabe para quem? Para a igreja. Todo mundo fala sobre isso. Não vai pregar sobre evangelismo. Oh, Jesus está batendo. Não. Ele está falando isso para a igreja. Então, olha a condição que está. Jesus chega na porta da igreja. Será que eu posso entrar? Mas aonde é que Jesus tinha que estar? Tinha que estar lá dentro. Ele precisa pedir licença para entrar. Ele precisa pedir licença para entrar no local de culto, porque ele ficou do lado de fora. Você está entendendo? Então, a igreja precisa entender o que é adoração. E ela precisa banir o que não é adoração e o que não é louvor. Olha, nós estamos nos movendo no entendimento de reino há mais de 9 anos, 9 anos e meio. Antes disso, 6 meses, 10 anos. 10 anos. E há alguns meses atrás, 2 meses atrás no máximo, a gente sentou aqui e nós dissemos: vamos agora analisar as canções que a gente canta. E vamos ver o que está dentro do entendimento da palavra de Deus. Porque você prega alguma coisa e a canção diz outra. Você ensina alguma coisa na palavra de Deus, mas aí vem a música. E a música, muitas pessoas são discipuladas pela música. Então a música ensina diferente. E a gente chegou à conclusão: essa aqui não dá, essa aqui não dá, essa aqui não dá, essa aqui não dá. Porque não é bíblico, não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E eu pensei que isso fosse uma coisa nossa. Tinha passado um mês que nós tínhamos feito isso. Um dia um pastor me chamou. E estava em crise por causa de coisas assim. E ele disse assim: Fernando, olha só, eu tive que reunir o pessoal de louvor. E ele começou a falar de risada antes de ele falar, porque eu já entendi onde é que ia terminar. E nós tivemos que sentar e ver o que a gente estava cantando. Porque a gente cantava uma coisa e pregava outra. E nós tínhamos que tirar muitas canções. Eu dei risada, eu disse: a gente já fez isso também. Porque a verdade era essa. Então, você vai fazer um culto para Deus e aí você canta canções que não são bíblicas. Não dá certo, querido. Entende? Como é que Deus vai fluir em alguma coisa que é uma heresia? Muitas canções chegam a um ponto de heresia. Então, adoração. O segundo ponto por que existe uma falta, uma falha no que é louvor, no que é adoração? Por causa do segundo ponto, que é a proclamação. Onde não há palavra, onde a palavra de Deus não é proclamada, então a pessoa escreve o que quer. E o mercado gospel, ele absorve. Porque o que vai para o mercado gospel não é o que é bíblico, mas é o que vende. Você entendeu? É o que vende. Por isso que teve um ano que a música que mais vendeu foi aquela música do Sabor de Mel. As igrejas faziam campanha do Sabor de Mel.
E a música Sabor de Mel não é nem louvor, é uma música que fala de vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver depois no palco e não sei o quê. É uma canção de vingança, daí você vai fazer, ele vai ver lá de cima e tal. Então as igrejas faziam campanha nessa música. É uma música que explodiu no Brasil inteiro, mas não é louvor. Não é louvor. Mas por que dá lugar para canções assim? Por que dá lugar para que surjam mercenários, para que surjam pessoas que exploram os cristãos? Porque não existe palavra. Porque a palavra de Deus é o que nos baliza, a palavra de Deus é o que é a nossa luz para os meus pés, é a tua palavra. Então, se eu não entendo a palavra, se eu não leio a palavra, nunca foi tão fácil, querido, ter Bíblia. Quantos exemplares de Bíblia você tem na sua casa? Com certeza deve ter mais de um. Aqui em casa deve ter mais de 20 exemplares. Edições diferentes, versões diferentes, sem contar o que eu tenho no tablet ou no celular. A pessoa não quer comprar uma Bíblia física, ela pode ter quantas quiser no seu computador, no seu celular, num tablet. Bíblias de estudos, Bíblias com isso, Bíblia com aquilo, Bíblia Strong, Bíblia de não sei o quê. Nunca foi tão fácil o acesso, mas cada vez menos as pessoas leem a Bíblia. Cada vez menos as pessoas leem a Bíblia. E leem coisas, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Pedaços, trechos. Parece que tem uma caixinha de promessa. Então, Deus vai falar comigo, né? Vou ver aqui agora, Deus vai falar comigo. Aqui. Não é assim. Entende? Não é assim. Então, qual é o segundo ponto? Além da adoração, a proclamação da palavra de Deus. Quanto mais distante uma congregação for da palavra de Deus, mais fácil será o surgimento de heresias. Quanto mais distante estiver da palavra de Deus, mais fácil vai ser que surjam heresias. Mas alguém profetizou. Não, mas o que a palavra diz? Qual é a ação da igreja diante de uma profecia? Primeiro, julgue o profeta. Segundo, julgue a profecia. Vou julgar o profeta como é a vida dele. Vamos julgar a profecia. Como que eu vou julgar a profecia? Eu vou ver se essa profecia está dentro do que a palavra de Deus diz. Então, se a vida do profeta não é uma vida de santidade, pelos seus frutos os conhecereis, descarta a segunda parte está errada. Você está entendendo? Agora, se a pessoa chega do nada e começa a dizer, Deus está falando, e aí começa a dizer quem vai namorar com quem vai casar com quem, e não sei o quê, aí não dá. Mas por quê? Porque falta palavra. Falta palavra. Isso eu não vou falar agora, mas eu quero um dia falar sobre isso. Quando que surgiu o Ministério da Vida? Se você acha que o Ministério da Vida surgiu há 9 anos atrás, da tarde para a noite, você está muito enganado. Ixi, uma hora eu preciso falar com vocês sobre isso. Mas isso está outra hora. Então a necessidade o quê? Da palavra. Adoração, proclamação da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Os pontos do protestantismo era só a palavra. Só a palavra. Não precisa de mais nada. Tem a palavra, tem a adoração. E o último ponto, que é o ponto que a gente quer falar essa noite, eu já falei quase meia hora, que é sobre a intercessão. A necessidade urgente de intercessão. Intercessão. Uma congregação precisa aprender a adorar. Gente, isso é um processo que é demorado. Vocês lembram lá atrás do começo? Bem lá atrás do começo, a gente teve que passar um processo assim que eu chamo de desintoxicação religiosa, que é um processo complicado, que nós que queríamos muito buscar o reino de Deus, a gente levou 1 ano e pouco até engrenar assim. Isso é um processo onde
primeiro tem que partir do líder, do pastor, dizer para a congregação agora, a partir de agora, nós vamos realmente louvar a Deus, adorar o Senhor e bater firme nisso, porque as pessoas normalmente não querem, você sabia? As pessoas assim, meu pastor não me ensina, se o pastor ensina, eles acham ruim. Meu pastor não fala disso, mas se o pastor fala, eles acham ruim. Então, se a congregação não quer, o pastor que conversou comigo esse dia, ele disse assim, ó, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu subi uma igreja que ela se movia apenas com eventos. Todo mês tinha um evento. Todo mês tinha uma campanha. Todo mês vinha um campanheiro, que diz, né? Vinha alguém fazer uma campanha. Então, todo mês havia aquele movimento na igreja. Daí ele assumiu aquela igreja e ele disse, bom, agora, então eu vou ensinar essa igreja. E aí passou 3, 4 meses, as pessoas chamaram ele e disseram, não, pastor, nós não queremos isso aí não. Não gostamos disso, nós gostamos do movimento. Nós gostamos das campanhas, tem que fazer campanha. Aí o pastor, falando com a liderança da igreja, disse, não, nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Não queremos isso aí. Nós não queremos isso aí, nós queremos campanha. O senhor tem que fazer campanha, tem que trazer campanha. E aí ele estava naquele dilema entre ensinar a igreja ou perder a maioria da congregação, porque ele já estava assim numa condição assim, ou o senhor muda ou nós vamos embora. Estava nessa condição assim. Eles não aceitavam que ele continuasse ensinando a congregação. Então, a intercessão, queridos, nós vamos entender assim, se Deus vai fazer alguma coisa no Brasil, se Deus vai fazer alguma coisa no estado do Rio Grande do Sul, se Deus vai fazer alguma coisa na cidade de São Gabriel, se Deus vai fazer alguma coisa no mundo inteiro, será através da igreja. Você está entendendo? O corpo de Deus na terra é a igreja. Deus não vai fazer nada fora do seu corpo. Deus não vai fazer nada que não seja através da sua igreja. Quando a igreja se posiciona diante dele, e a igreja precisa entender a importância da intercessão, a importância de orar, de ser intercessora. De um modo geral, a maioria dos grupos congregacionais não são intercessores. É um grupo formado por clientes egoístas. Ou seja, eu quero ir na igreja porque eu quero resolver o meu problema. Quando o povo de Israel chegou para Samuel, o profeta, e disse assim, nós queremos um rei. E aí ele disse, não, mas você já tem o Senhor. Você já tem Deus. Ele é o vosso rei. Não, nós queremos um rei. Por que nós queremos um rei? Porque nós queremos um rei que lute as nossas guerras. Um rei que batalhe por nós. Eu não quero ir para a guerra, mas eu quero que o rei vá na guerra e lute por mim. E você sabe que hoje a maior publicidade de muitas igrejas é essa. Nós compramos a sua briga. Nós compramos a sua luta. Ou seja, você não precisa fazer nada. Você vem aqui que nós vamos resolver para você. Você sabe, né? Tem que ter uma oferta. Você tem que pagar. Mas se você pagar, a gente compra a guerra com você. Você não precisa orar, não precisa fazer nada. Aí o líder vai orar, vai fazer jejum, vai subir um monte, vai se virar nos 30 para resolver a vida daquela pessoa. Mas na verdade o que aquela pessoa precisa é ela resolver a vida dela. Vocês estão entendendo a diferença? Então são clientes. E são tratados como clientes. Porque todo cliente quer ser bem atendido. E se você põe um preço para atender com excelência, o cliente paga. Não é assim? Não é assim, Rafael? É tanto. Ah, mas o fulano está mais barato. Então chama o fulano. Daí o fulano vai lá, faz umas porcariadas lá, daí chama de volta. Vem cá de novo, Rafael, por favor. Ah, estragou ali, foi mal instalado. Daí ele fala, agora é mais caro. Então agora tem que consertar o que o outro fez. Pelo menos quando eu sou chamado, eu descubro que alguém já foi lá e fez porcaria. E aí a pessoa me chama. Não me chamou porque disse que era caro. Aí chamou alguém que foi lá, estragou tudo. E aí disse, agora o senhor resolve. Não, agora não. Agora para me resolver é mais caro. Porque sabe lá o que a pessoa botou na piscina lá? Que produto que ela botou? Que quantidades que ela botou? E agora eu vou ter que me virar nos 30 para resolver aquele problema. Aí é mais caro.
já não é aquele mesmo preço. Então a pessoa diz assim, ó, resolve aí, pastor, eu estou com esse problema. O que o senhor vai fazer? Eu vou orar de madrugada. Eu queria fazer um dia um teste, assim, vou botar no Face, hoje de madrugada eu vou orar. Escreva aqui o seu pedido de oração. Eu tenho certeza que vai dar muita gente comentando. Vai, ora por isso, ora por aqui, ora por aquele outro, não sei o que, não sei o que. Aí dá vontade de perguntar, e você está orando? Você está buscando a Deus? Não, porque eles querem que alguém compre a sua guerra. Todos amam que alguém ore por eles, mas ele próprio não quer orar. Ele próprio não quer orar. Então a intercessão, querido, se Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer por causa da igreja, através da igreja. Olha só o que diz Isaías capítulo 63, verso 2. Isaías 63, verso 2 diz assim, ó: porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uva no lagar. O lagar, isso é Deus falando. Eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Eu pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração. Isso Deus falando. E o dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Porque o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. O que isso quer dizer? Queridos, a palavra de Deus, ela diz que existe o cálice da ira de Deus. Você vê, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus diz assim, ó: o seu pecado chegou até mim. O cálice da ira de Deus se encheu. E agora Deus ia trazer juízo. Mas antes de trazer juízo, Ele diz assim: eu não vou fazer nada sem antes falar com o meu filho. E aí Deus fala para Abraão. E aí o que Abraão faz? Ele vai e intercede. Ele começa a interceder diante de Deus. Ele começa dizendo: mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Vai destruir 50 justos junto com os outros? Aí Deus diz: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Daí ele diz assim: não, Senhor, mas se tiver 45, não, se tiver 45, eu não vou destruir a cidade. E ele vai orando e vai chegando diante de Deus. Ele vai orando, aí ele diz assim: Senhor, deixa eu falar só mais uma vez. E se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus diz: não, se houver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí Deus olha para a cidade e não tinha 10 justos. Não tinha 10 justos. E Abraão intercedeu. E o próprio Abraão parou nos 10. Mas aí o que Deus fez? Por causa da intercessão de Abraão, antes da cidade ser destruída, antes do cálice da ira de Deus derramar sobre aquelas cidades, Ele mandou os anjos tirar Ló e a família de lá. Você está entendendo? Ló e a família foram tirados de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abraão. Então, quando o cálice da ira de Deus se enche, Deus olha e Ele procura quem vai interceder, quem vai orar, quem vai clamar, quem vai se colocar na minha presença em prol dessa cidade, em prol desse estado, em prol dessa nação. Porque o pecado dessa nação chegou até a minha presença. E Ele diz assim, ó: eu me admirei que não houvesse uma pessoa que se posicionasse diante de mim para orar, para interceder, para clamar. O que nós aprendemos com isso? Quando nós estamos numa cidade, querido, cada cidade tem, vamos dizer, os seus problemas crônicos. Eu vivi numa cidade onde o problema principal daquela cidade era o alcoolismo. Era uma cidade que havia 2 empresas só que contratavam a maioria dos homens da cidade. Havia uma empresa que tinha a prefeitura, tinha uma empresa que fabricava tubos de concreto e tinha o exército. O exército mantinha naquela cidade um arsenal, onde o armamento de todo o sul do país vinha para aquela cidade para ser consertado. E lá no arsenal trabalhavam militares e civis. E o expediente terminava 4h30 da tarde. E aí 4h30 da tarde, esses homens todos saíam
e iam para os bares. Bebiam. Estava tendo um sério problema naquela cidade de alcoolismo. Lá nessa cidade eu conheci pais que vendiam os filhos. Então tinham alcoolismo e tinham um problema de preguiça. Então lá nessa cidade a gente estava construindo, tinha 12, 13 pedreiros que congregavam na igreja. E a gente estava construindo. E aí todo dia de culto eu chegava um por um: irmão, essa semana vamos fazer um mutirão, vamos construir igreja, fazer alvenaria, tal. Você está trabalhando? Não estou trabalhando. Você está desempregado? Estou desempregado. Você pode vir ajudar? Vem sim, pastor. Era verão. Podemos vir começar às 7 horas da manhã? Pode sim, pastor. Posso contar contigo? Pode sim, pastor. 12. Chegava no outro dia, sabe quantos iam? Quem acerta? Quantos iam? Nenhum vinha. Então eu levantei sozinho, eu, a pastora, nós levantamos sozinho. Colocamos tesoura, colocamos porta, colocamos janela, colocamos a instalação elétrica. Fizemos o primeiro culto. No primeiro culto, dentro da igreja nova, eu disse: tchau vocês, estou indo embora, agora a igreja está pronta, agora é com vocês. Mas havia um certo problema de preguiça. Não queriam trabalhar de jeito nenhum. Às vezes a pessoa trabalhava, pegava um bico, fazia alguma coisa, daí ele ganhava aquele dinheiro, e aí, quando tinha aquele dinheiro, ele não arrumava outro trabalho. E aí ficava 2, 3, 4 meses sem trabalhar, esticando aquele dinheiro. E aí quando terminava aquele dinheiro, vendia uma filha para caminhoneiro, vendia um filho para caminhoneiro, para não ter que trabalhar. Então, São Gabriel existe os seus próprios problemas, que são forças espirituais que se estabelecem e que precisam ser combatidas. E como se combate isso? Com intercessão. Com intercessão, a igreja se posicionar e orar. Nós olhamos para uma cidade, irmãos, nós vemos os problemas da cidade. A solução para São Gabriel não é a gente ir embora dela. Eu vou embora, porque a cidade não dá, porque a cidade isso, porque a cidade aquilo, porque não sei o quê, porque tem pedofilia, porque tem violência. Olha o estado que está na nossa cidade, violência terrível, uma violência gratuita. Morte, acidente, todo dia acidente, ruas que não tem movimento, acidente. Alguma coisa está errada nisso. Mas se a cidade não está bem, de quem é a culpa? Da igreja. Por que a igreja não resolve isso? A igreja precisa se posicionar diante de Deus e orar pela cidade. E clamar pela cidade. Você quer ver outro texto? Ezequiel 22. Olha só, Ezequiel 22, verso 30. Busquei entre eles um homem. Quantas? Um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Deus procurou uma pessoa. Deus olha para a cidade de São Gabriel. Com quantas pessoas ele pode contar para chegar diante dele e se posicionar em favor da cidade? De olhar para as nossas crianças, que todos os dias, toda semana, é difícil passar um mês que não surja uma denúncia de abuso contra a criança. Quem no meio do povo de Deus na cidade de São Gabriel vai olhar para isso a ponto de se incomodar e chegar diante de Deus e interceder pela cidade? Destronar os principados, destronar os poderes espirituais, destronar as fortalezas que se estabeleceram. É algo assim histórico em nossa cidade, desde a sua fundação. Mas por quê? Porque alguém precisa se posicionar diante de Deus e orar. Eu posso viver minha vida e não olhar para isso. Eu posso viver minha vida e não enxergar que tem um problema de pedofilia, que tem um problema de violência, que tem um problema de briga de faca, de facão. Isso não existe. Você já viu alguma outra cidade com isso? Não. Você abre o jornal, não tem. Você lembra aquela vez que
atacaram o menino ali no centro, os caras a cavalo, correndo atrás do menino, de relho, batendo de relho. Meu Deus, isso é uma coisa sem noção. Esse menino que morreu agora, do nada. O que aquele menino franzino ia fazer com 4 homens, com 3 homens? Coitadinho, bêbado. Foi tirada a vida, é uma violência gratuita. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos olhar e precisamos nos incomodar a ponto de querer orar, de querer interceder, de querer clamar diante de Deus. Você quer ver, por que a intercessão é um problema espiritual? Se a gente olha, é uma batalha espiritual. Qual é o primeiro texto que a gente leu? Daniel recebeu de Deus uma palavra, recebeu de Deus uma revelação. E ele então começou a orar. E aí então, além de orar, ele começou a jejuar. Para quê? Para entender o que Deus estava fazendo. Para entender o que Deus estava falando, ele começou a jejuar. E ele começou a orar, e ele fez isso por 21 dias, orando e jejuando. 21 dias orando e jejuando. Para que ele recebesse o entendimento daquela palavra. Para que Deus falasse com ele. 21 dias. No 21º dia, se a gente olhar lá no texto que a gente leu, no 21º dia, Daniel 10, verso 12, diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Veja bem, quem está falando com Daniel? É um anjo. Amém? Um anjo está falando com Daniel. E esse anjo está falando para Daniel que quando Daniel começou a orar, quando ele começou a clamar diante de Deus, quando ele começou a jejuar no primeiro dia, ele diz assim, Deus ouviu a tua oração no primeiro dia. No primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. E naquele dia Deus liberou uma palavra sobre aquilo que você estava orando. Mas o príncipe da Pérsia, olha o que diz ali, mas o príncipe do reino da Pérsia, verso 13, me resistiu por 21 dias. O príncipe do reino das Pérsias, irmão, não é um governante, uma pessoa, um ser humano. O príncipe do reino da Pérsia é uma força espiritual, é um principado. Você lembra que o apóstolo Paulo fala? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal, os principados, as potestades que agem nas regiões celestiais. E então o que Daniel está ouvindo agora? Olha, Daniel, no primeiro dia Deus liberou. Mas porque você continuou orando, porque você continuou intercedendo, o príncipe da Pérsia resistiu para que aquela resposta chegasse. Mas porque você continuou orando, eu estou chegando aqui agora, 21 dias depois. Porque você continuou orando. Então a gente aprende. Primeiro, intercessão, irmão, é batalha espiritual. Quem intercede não pode ser preguiçoso. Quem intercede não pode desistir porque não ouviu nada, não viu uma resposta, não viu uma solução. Então eu vou parar de orar. Deus não está ouvindo, Deus não está fazendo nada. Mas nós vamos lembrar que Daniel orou e jejuou direto 21 dias. A gente não pode querer comparar, irmãos, a gente orar 2 minutos por alguma coisa, uma vez ou outra, e achar que assim Deus vai responder na hora. Vocês estão entendendo? O comprometimento de Daniel de orar por 21 dias ininterruptos de jejum foi o que trouxe uma resposta 3 semanas depois. Então Daniel enfrentou o quê? Uma batalha espiritual. Você quer orar pela sua cidade, você quer orar para o São Gabriel, você tem que entender se Deus vai fazer alguma coisa nessa cidade. Ele vai fazer porque nós nos colocamos diante dele em oração e intercedemos pela cidade. Cada vez que a gente vê uma notícia, fulano foi preso por pedofilia, fulano foi condenado por pedofilia, e a gente fica chocado com isso. Mas isso é resposta de oração. Porque se não houvesse oração, nada disso seria conhecido. Você sabia? Ficava escondido, ficava oculto, ninguém falava, ficava boca pequena, e por isso mesmo. Mas porque se ora, porque se clama, então isso tem que vir à tona. Vocês estão entendendo? Isso tem que vir à tona, e a gente vai ver muito disso acontecendo. Mas por isso a gente precisa continuar orando, para que aquilo que está escondido venha à tona.
Você está entendendo? Aquilo que está oculto, apareça. Porque nesse exato momento existem crianças que estão sendo abusadas e ninguém sabe. Crianças que estão sendo perdendo a inocência e ninguém sabe. Então nós precisamos orar para que Deus traga à tona, para que seja feito justiça e juízo. Justiça e juízo. Se Deus vai fazer alguma coisa nessa cidade, é porque a igreja se posiciona em oração. Mas a igreja precisa entender que isso é uma batalha espiritual. Existe um principado que atua e que precisa ser combatido, que precisa ser enfrentado, confrontado, com oração, com adoração e com proclamação da palavra. Olha só, para você entender isso, olha só. Já estou terminando. Vou subir lá. Onde está você? Aqui, Marcos 5:1, olha só, para você entender o que eu estou falando. Isso aqui aconteceu no encontro de Jesus com o Gadareno, o endemoniado Gadareno, aquele homem que vivia no cemitério. Jesus atravessa o mar, olha só, você já leu no texto da palavra de Deus que Jesus entrou no mar e houve tempestade, você lembra? Houve uma tempestade, vocês leu isso? No mar da Galileia. E aí ele chega do outro lado. Aí Jesus chega do outro lado, desembarca na cidade, na terra dos Gadarenos, em Genesaret. Daí ele chega lá. Quando ele sobe, desembarca, daí ele sobe do cemitério. Do cemitério ele sai. Alguns textos diz um endemoniado, outros textos diz dois. Olha só, é isso aqui que acontece, ó. Verso 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem em processo de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Ninguém conseguia segurar ele amarrado de jeito nenhum. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias são quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, ele vivia no cemitério, ele se alimentava de cadáver, ele vivia como um animal, ele vivia como um bicho, e atacava as pessoas que transitavam por aquela rua. Então na cidade as pessoas tinham medo de passar por ali, e ele atacava de dia e de noite. Ele vivia como um animal, a própria família não podia chegar próximo dele, e tentaram amarrar, não dava jeito, tentavam botar cadeias, ele arrebentava tudo. Estava endemoniado, estava tomado por um espírito maligno. E aí no verso 6 diz assim, ó: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Agora ele vem em direção a Jesus para atacar. Aí quando ele vê que é Jesus, então agora ele não vai atacar, ele vai adorar. Os demônios se ajoelharam. Então quando fala em adorar, significa que ele ajoelhou. Então eles se ajoelharam e começaram a falar com Jesus. Jesus está de pé, eles estão ajoelhados, e a pessoa está ajoelhada, tomada por aqueles demônios, tá? É isso que aconteceu. E aí ele diz assim para Jesus, exclamando em alta voz, então ele está gritando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabem quem é Jesus, sabem com quem eles estão falando, tá? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: o espírito imundo sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Aí ele diz: para que não os mandasse para fora do território. Ou seja, cada casta de demônios, eles atuam sobre o território. Você viu que Daniel disse assim, ó: o príncipe da Pérsia. Quem é o príncipe da Pérsia? Um principado, um demônio de uma categoria elevada. O príncipe da Pérsia me resistiu. Agora, esses demônios estão falando com Jesus assim, ó: nós não podemos sair desse território. Você está entendendo? Então, voltando lá, voltando, fazendo, rebobinando. O que a gente diz? A intercessão por uma cidade é uma batalha espiritual, porque existem demônios que são territoriais, que eles atuam nessa cidade, e que não adianta a gente dizer: eu vou amarrar o demônio, vou mandar para cá, vou mandar para lá. Eles não saem desse território. Está entendendo? Então quando eles disseram para Jesus: nós não podemos sair desse território, não, numa outra versão diz assim, ó: não mande a gente para o abismo, que Jesus podia dizer: vamos para o inferno.
não manda a gente para o abismo. Nós não podemos sair desse território. Então Jesus assim, olha, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Estava no corpo do homem, e eles pediram: deixa a gente ir para os porcos. E Jesus permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Quantos porcos tinha? Mais de 2.000. Quantos homens já estavam endemoniados? Um só homem. A física diz assim, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no tempo, no lugar. Você já estudou física, né? Deve ter estudado, já ouviu essa regra. Dois corpos ocupam o mesmo ambiente. Se você colocar no mesmo lugar que tentar colocar, um vai sair. Não é isso? Se colocar alguém lá onde a Miriam está sentada, vai quebrar a cadeira, os dois vai sair. Vocês estão entendendo? Então a física diz isso, mas no reino do Espírito não. Era um homem, mais de 2.000 demônios na vida daquele homem. O descontrole mental era tão grande que ele já vivia como um animal. E aí Jesus deixou que eles saíssem do homem, para que eles não saíssem daquele território. Então eles entraram nos porcos, e os porcos morreram. Então a batalha espiritual é a gente entender, irmãos, que intercessão é a gente entender que é uma batalha. É a gente orar dia após dia, dia após dia, dia após dia, não cansar, dia após dia, estar intercedendo. Orar hoje pela nossa cidade, amanhã, depois de amanhã, depois de depois, e depois de depois, e depois de depois, dia após dia, e lá a gente vai ouvir, tal coisa aconteceu, e a gente vai lembrar, nós oramos por isso. Quinta-feira, nós estamos aqui orando, ainda estava aquela função do menino desaparecido, ninguém sabia onde ele estava, e se achava que talvez ele estivesse em algum lugar escondido, e a família desesperada, e não achava o corpo, e não sei o quê, e nós estávamos aqui, estava o Sandro e a família, mais a irmã Eliane, e nós dissemos, vamos orar para que até amanhã, que era sexta, até amanhã, antes do fim da tarde, chega uma notícia desse, ou ele vai ser encontrado vivo, ou vai ser encontrado corpo, para terminar o sofrimento dessa família. Não é isso que nós oramos? Nós oramos, vamos orar para que Deus dê uma resposta até amanhã. Depois sobre que lá no Leandro também eles oraram por isso. Nós oramos por isso. Quando deu, sexta-feira, 4:30 da tarde, encontraram o corpo. É coincidência? Eu não acredito que isso seja coincidência. Você está entendendo? Então, intercessão, irmão, é uma batalha. É a gente orar e não cansar, não desistir. É como Jesus disse assim, Jesus contou uma parábola sobre orar sempre e não esmorecer. É continuar orando até que a gente veja o resultado. Enquanto não vê o resultado, a gente tem que ser como Daniel, jejuar 21 dias, continuar orando todo dia, orando a palavra, enchendo os céus com oração, com intercessão, destronando os principados, dominando as regiões celestiais, para que haja uma resposta. Eu quero encerrar, querido. Deixa eu ver. Tem só mais um texto aqui, de Atos. Eu não vou ler o texto, mas você conhece a história. Quando Herodes mandou prendeu o Tiago, lá na igreja primitiva, no capítulo 12 de Atos, prendeu o Tiago. Aí o povo gostou. Aí ele pegou, matou o Tiago. Legal, todo mundo gostou. Era conhecido o circo de Herodes. Aí o que ele pensou? O povo gostou, eu vou prender Pedro agora. Daí ele prendeu Pedro. Quando ele prendeu Tiago, a igreja não deu bola. A igreja achou assim, prendeu. Mataram Tiago. A igreja ficou, matou Tiago. O apóstolo, morreu. Prendeu Pedro. Quando prendeu Pedro, a igreja pensou, mas vamos matar Pedro também. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Então a igreja começou a orar por Pedro, começou a interceder por Pedro. A palavra diz assim, que havia oração. Deixa eu ver aqui, Pedro estava aqui, 12:5.
E Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja se reuniu e começou a orar, interceder, clamar, encher o céu, clamar. Havia necessidade de uma resposta urgente. Deus precisava intervir rapidamente, porque no dia seguinte, Pedro ia ser morto. Então o que a igreja fez? Orou, clamou. A igreja primitiva aprendeu a importância da intercessão na marra. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Nós não podemos intervir no governo, nós não temos quem possa intervir no governo, nós temos que orar. A nossa única arma é a oração. Eles oraram. Quando chegou a meia-noite, às vésperas do dia que Pedro seria apresentado para ser morto, Deus interviu. Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. Enviou anjos, ele se soltou da prisão, estava guarnecido por 16 soldados, nenhum deles viu. As cadeias, as correntes se soltaram e foi tirado de dentro do ambiente da prisão. Por quê? Porque a igreja orou, porque a igreja intercedeu. Você está entendendo? Eu quero encerrar e vou contando 2 testemunhos, vou ser rápido, já está passando meu horário. Olha só, vou contar 2 testemunhos. Primeiro, essa senhora, essas 2 senhoras, elas congregavam em igrejas que a gente pastoreou. Essa senhora, ela separou do marido, não era convertida, separou do marido, teve não sei quantos maridos, o marido se separou, teve não sei quantas esposas, e no meio desse caminho ela se converteu. Ela se converteu e um dia ela leu a palavra, e na palavra ela leu um texto que dizia assim, que enquanto estiver vivo, um está ligado ao outro. Você já leu isso? Enquanto o marido estiver vivo, a esposa está ligada a ele, enquanto a esposa estiver viva, o marido está ligado a ele, e os dois se casar de novo, se tiver um outro relacionamento estranho no terra. Ela leu isso, ficou chocada, e ela disse assim: pastor, eu não quero outro homem, eu vou ficar sozinha. E eu li lá na Bíblia que a única solução para mim é eu me acertar com meu marido. Mas eles já estavam separados há muito tempo, ele já tinha ido para longe, já não estavam nem na mesma cidade. E ela então começou a orar, ela não quis nenhum relacionamento com outro homem, e ela então sozinha, com 3 filhos, começou a orar para Deus trazer o marido. Mas ela disse assim: Senhor, eu quero que pelo menos ele venha convertido, né, Senhor, porque sofrer de novo eu não quero. E ela orou por esse homem por 11 anos. 11 anos. 11 anos ela orando para que Deus trouxesse o marido de volta. Quando deu uns meses antes desses 11 anos, um dia ele estava em casa, já não sei lá quantos relacionamentos ele havia tido. Aí um dia ele estava em casa e ele acordou assim: eu preciso ir no culto. Nunca tinha ido. Eu preciso ir no culto, preciso ir no culto, aquela bolinha, preciso ir no culto. Perguntou, descobriu onde tinha um culto e foi. Foi numa igreja de Assembleia de Deus. Chegou no culto da Assembleia de Deus, o pastor pregou esse texto: se tiver se separar, não sei o que, um está ligado ao outro, não sei o que, e aquilo entrou na cabeça dele, e ele disse assim, e o pastor pregando, não sabia de nada, que vocês têm que orar para Deus acertar a vida de vocês e tal. E ele foi para casa com aquilo na cabeça. Chegou em casa, ele me contou depois, chegou em casa, aí a mulher chegou, queria namorar e disse: não quero. Aí ficou com aquilo: eu estou em adultério. Se eu deitar com ela de novo, eu estou em adultério. Acabou, irmãos, que ele chegou, chamou a mulher e disse assim: eu não posso mais ficar contigo. Não posso mais ficar contigo. Eu vou embora. Mas o que houve? Não sei o que. Ela queria saber: você tem outra agora? Não tem outra. Mas por que? Não, agora eu vou voltar para minha esposa. Que esposa? Fulana. Eu vou voltar para ela. Mas quanto tempo faz? Já tinha passado quase 11 anos. Aí ele pegou e começou a perguntar onde ela estava, onde ela estava. Alguém encontrou alguém e disse: ela mora lá em Timbó. Ela se mudou para Timbó, está lá em Timbó. Aí ele pegou: mas é longe, era 200, 300 quilômetros de onde ele estava. Aí ele pegou: eu vou atrás dela. Mas não tinha endereço, não tinha nada, tinha só o nome dela, sabia que morava na cidade de Timbó. Chegou na cidade de Timbó e ele começou a perguntar: eu estou procurando a fulana, e tal, procurando para um, para outro, parava as pessoas na rua. Aí ele parou com uma pessoa e disse assim: fulana, conheço fulana, tem filho, disse o nome dos filhos, onde ela morava. Aí, 11 anos depois, bateu na casa, abriu a porta, ela tomou um choque. E ele disse assim: não quero brigar. Já começou dizendo: não quero brigar, eu preciso falar contigo.
E aí ela já lembrou dele, porque ela vinha orando 11 anos. Aí ele disse assim, contou para ela tudo o que tinha acontecido. Ele disse, olha, eu me converti e tal, e eu ouvi essa palavra, e eu estou aqui, eu quero que tu me perdoe. Fizeram lá um concerto, se acertaram entre eles e voltaram a viver como marido e mulher, agora os dois convertidos. 11 anos orando, e eles se acertaram e vivem até hoje. São meus amigos no Face, a gente conversa de vez em quando. 11 anos. O outro testemunho é de uma senhora. Essa senhora, ela orou mais de 20 anos pelo marido. A família cristã, eles tinham um filho especial. Depois nasceu uma menina. A menina era saudável, perfeita. Quando deu 4 anos, a menina teve uma leucemia e morreu. Quando a menina morreu, aquele homem se decepcionou. Se decepcionou com Deus e abandonou tudo e começou e caiu na bebida. Bebia, de cair na rua, de ser trazido pelos parentes, de ter trazido pelos amigos. No começo ela era um pouco assim compreensiva, mas depois ela foi se cansando daquilo. Tinha passado uns 10 anos naquela função. O marido chega bêbado e Deus diz assim: você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Não é assim que você tem que tratar ele. Ela chegou a tomar um susto quando ela ouviu aquilo. Ela disse: como assim? Deus diz assim: ó, você está tratando ele errado. Você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar dele. Aí ela disse: ah não, senhor, o senhor está brincando comigo. Não, você vai cuidar dele. A partir de agora você vai cuidar dele. Então, a partir daquele dia, ele chegava em casa bêbado. Ela abria a porta, dava banho nele, trocava as roupas dele, alimentava, botava ele na cama, bêbado. Às vezes ia buscar na saleta, às vezes ia buscar caído na rua, baixo de chuva, vomitado, urinado, essas coisas assim, de alguém com dependência química do alcoolismo. E ela enfrentou isso por mais 10 anos. Aquela paciência. Ela disse assim: um dia, quando eu estava terminando essa fase, um dia eu fui lá jantar com eles e ele começou a falar, e ele começou a chorar, e ele disse assim: olha, eu não mereço a mulher que eu tenho. Ele pegou um botão de uma camisa e disse assim: ó, essa camisa estava com o botão arrancado. Ele conversando, chorando, porque o alcoólatra chora fácil, né? Mas ele chorava e dizia: eu não mereço essa mulher. Olha aqui, pastor, ela costurou meu botão. Ela lava minhas roupas. E ele começou a falar aquelas coisas. E ela continuou orando, 20 anos. 20 anos. Um dia ele caiu no navio, caiu na valeta. E quando ela foi buscar, ele disse assim: me leva para o hospital. Me leva no hospital, me interna, que eu vou fazer um tratamento. Não quero mais essa vida. E ela disse: o quê? Me leva para o hospital, não me leva para casa, me leva para o hospital, me interna lá. Eu quero abandonar essa vida. Ela levou, ele passou um tempo de desintoxicação e abandonou a bebida. Um excelente profissional, um excelente carpinteiro, faz abertura, porta, janela, estão juntos até hoje. 20 anos orando, 20 anos intercedendo, 20 anos clamando, 20 anos chorando, 20 anos sofrendo, suportando o que nenhuma mulher suportaria. Mas ela suportou e alcançou uma resposta. Quem intercede, irmãos, não pode ter pressa, não pode desistir, tem que continuar focado no que a palavra de Deus diz, clamando a Deus, clamando ao Senhor, que mais cedo ou mais tarde a resposta vem. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar nessa noite, queridos. Nós vamos interceder diante do Senhor. Nós vamos orar nessa noite. Chega perto aí da sua família. Chega perto aí das pessoas da sua casa. Chega perto das pessoas da sua casa. Que nós vamos orar agora. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós daqui, nós intercedemos, nós oramos toda quinta-feira. Mas nós falhamos muito.
na intercessão. Nós falhamos muito. Nós precisamos, sabe, abraçar mais. Nós amamos a adoração, nós amamos a proclamação da palavra, mas ainda não nos apaixonamos pela intercessão, ainda não entendemos que a gente precisa se colocar diante de Deus e interceder. A gente precisa chegar diante de Deus e comprar o sofrimento da cidade, das pessoas. Toda semana a gente está aqui orando por tantos motivos. Eu fico impressionado, às vezes alguém manda um pedido de oração, nem a pessoa que manda um pedido de oração não vem orar. Nem ela não vem interceder. Nem ela não vem clamar. Nem ela tem interesse de vir. Eu estava dizendo aqui na quinta-feira, a gente recebe muitos pedidos de oração. E sabe, irmãos, às vezes é muito fácil a gente... A pessoa coloca lá no grupo, todo mundo diz assim, eu vou orar. Não é isso que todo mundo coloca lá? Eu vou orar, eu vou interceder e tal, põe a mãozinha. Então, para não cometer o erro, a gente esquecer de se ocupar com outras coisas e daqui a pouco esqueceu. Então, o que eu faço? O que a gente faz aqui em casa? Quando chega um pedido de oração, na hora, a gente já intercede. Na hora. Para não esquecer, para não dar o caso de não lembrar situações às vezes que são urgentes. Às vezes a pessoa está internada, enfim. A gente, na hora, para o que está fazendo e ora. Já intercede pelaquela situação, dentro do que a palavra de Deus ensina, que oração deve ser feita. Mas a gente se reúne toda quinta-feira para interceder. E eu confesso, irmãos, que nós aqui, essa casa, nós aqui, falhamos muito nisso. Falhamos demais. Nós pecamos demais na importância da intercessão. A gente precisaria amar mais a intercessão. A gente precisaria ser mais apaixonado pela intercessão. Para se preocupar de tal maneira de sair de casa numa noite de quinta-feira, de vir aqui orar por outros, por pessoas que não sabem orar, que não sabem clamar, mas que nós sabemos orar pela palavra. Se colocar na brecha pela cidade, pelas crianças. Quem vai orar por essas crianças? Quem vai orar por essas mulheres que são abusadas? Quem vai orar pelas famílias que estão sendo destruídas? Quem vai orar pela violência que está destruindo famílias? Quem vai orar? Quem vai se colocar diante de Deus se cada um quer chegar diante de Deus só para resolver os seus problemas, enxerga só o seu umbigo? O intercessor não pode ser egoísta. O intercessor não pode ser egoísta, irmão, porque Jesus disse assim: por que vocês se preocupam? Deus sabe o que vocês precisam. Eu não posso chegar diante de Deus, irmãos, e começar a orar para Deus me dar um outro carro, se tem criança sendo violentada. Que coragem eu vou ter para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, e saber que chegam notícias de famílias que estão sendo destruídas. Chegar diante de Deus, irmãos, e orar, de interceder. Como que eu vou chegar diante de Deus, irmãos, e orar por um problema meu? Se eu vejo lá um pai que enterrou um filho, eu sou pai. Eu imagino a dor de não ver mais o filho, de não poder mais sentar, conversar. Irmãos, quando a gente vai vivendo luto, a minha mãe faleceu já faz, meu Deus, faz 30 anos ou mais. Eu, às vezes, sinto o cheiro dela, às vezes eu sonho com ela falando comigo, me dando conselhos. Então, eu sei a dor que alguém... a palavra de Deus diz que a gente precisa ter misericórdia. Misericórdia é a gente entender a dor do outro. E a gente olhar, irmãos, para essa cidade, se a gente pudesse olhar como Deus olha. Ver o sofrimento de uma cidade, a comoção de uma cidade, porque o menino morreu de uma forma injusta. Quem vai orar pela cidade? Quem vai clamar pela cidade? Quem vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que a cidade tem feito merece o juízo. O que a cidade tem feito, Jesus, merece juízo. Criança sendo, meu Deus amado, alguém que comete um crime contra uma criança de 3 anos, que não sabe se defender. Quem vai orar por essa criança? Quem vai chegar diante de Deus? Deus olha para
numa cidade assim, irmãos, e o cálice da sua ira se enche. Mas alguém precisa chegar diante de Deus, alguém precisa orar, alguém precisa se importar. Alguém precisa chegar diante de Deus e clamar que Deus tenha misericórdia, que seja destronado esses principados. O Senhor vive numa cidade, irmãos, eu não sou gabelense. Essa cidade, ela me adotou, me recebeu, me acolheu. Eu não sou daqui, mas eu sou apaixonado por essa cidade. E eu olho para essa cidade, irmãos, eu sei que Deus pode fazer coisas extraordinárias nessa cidade. Deus pode mudar a história dessa cidade. São Gabriel pode ser um polo, pode se tornar um polo. Mas o pecado da cidade é tão grande. O pecado da cidade é tão grande. E isso só muda, irmão, se a igreja se posicionar para orar. Se a igreja clamar, amar a cidade, amar a família, a ponto de orar pela cidade, de clamar pela cidade. De clamar para que Deus mude a situação da cidade. Dia após dia, incansavelmente. Como aquela mulher que orou 20 anos, como aquela mulher que orou mais de 10 anos. Incansavelmente. Mas a palavra diz, aquele que clama a Deus, façam lembrado da sua promessa. Existe promessa de Deus para essa cidade. Mas alguém precisa orar, alguém precisa se posicionar diante dele. Feche os seus olhos. Dê a mão para as pessoas da sua casa. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar para que a gente seja despertado no nosso espírito. Que a gente consiga amar tanto a Deus. Que a gente seja tão apaixonado por Deus, querido, a ponto da gente amar a intercessão. A gente não ser apenas alguém que pede oração, mas ser alguém que se posiciona na brecha. Alguém que se coloca como Abraão, que se colocou pelas cidades de Sodoma e Gomorra, que orou a Deus, que chegou diante do Senhor. Será que existe uma pessoa interessada nessa cidade em orar? Será que existe, se Deus olhar para a nossa cidade, será que Ele vai encontrar uma pessoa que seja uma resposta de Deus? A igreja precisa ser a resposta de Deus para uma cidade. A igreja precisa ser a resposta de Deus para a cidade, para o lugar onde ela está inserida. A igreja é a resposta de Deus. Nós precisamos ser a resposta de Deus. Você precisa ser a resposta de Deus. Você precisa ser aquele que se coloca na brecha, aquele que ora pela cidade, que chora pela cidade, que clama pela cidade. Meu Deus amado, os jovens se atacando, se agredindo, jovens que saem de madrugada armados, esperando uma oportunidade para matar alguém, para atacar alguém. Onde está a igreja? Onde está a igreja que não se posiciona, que não se coloca diante do Senhor, que não se coloca na brecha, que não muda as regiões celestiais, que não governa as regiões celestiais, que não destrona os principados e as potestades, que enfrenta a resistência do príncipe que atua nessa cidade, que entende que a intercessão é uma batalha, é uma guerra, que a gente precisa entrar nessa guerra, a gente precisa entrar nessa guerra, a gente precisa entrar nessa batalha, para Deus mudar a realidade da cidade, para Deus
meu Deus, Senhor, que nós possamos nos apaixonar pela intercessão, da mesma forma que nos apaixonamos pela adoração, da mesma forma que nos apaixonamos pela proclamação da Tua palavra, que a gente seja apaixonado pela intercessão, Senhor. Eu oro por essa família, eu oro por essa casa, eu oro por cada família que se reúne neste lugar, por cada pessoa que se reúne neste lugar, Senhor. Deus amado, que Teu Espírito possa promover, Senhor, promover um mover, promover um despertar, promover um despertamento, promover uma edificação do Espírito, que o Senhor possa constranger o nosso espírito, Senhor, e que a gente possa se render a Ti, que a gente seja despertado, incomodado no nosso espírito, Senhor, a ponto de abraçar a cidade, de abraçar a cidade, de abraçar a cidade, de abraçar a realidade dessa cidade, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, traz salvação para essa casa, restaura essa família, cura os relacionamentos, cura os relacionamentos, cura os relacionamentos. Tu disseste na Tua palavra que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Haja uma convergência, haja uma transformação, haja salvação nessa casa, como o Senhor disse na casa de Zaqueu. Que entre salvação nessa casa, que o Teu reino entre nessa casa, que a Tua vontade se realize nessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelas crianças da nossa cidade, nós oramos pelas mulheres da nossa cidade, nós oramos pelas famílias da nossa cidade, pelo homem do campo, pelo homem da cidade. Venha Teu reino, Senhor, venha Teu reino, Senhor, venha Teu reino, Jesus. Aleluia, 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 Jesus.